enfim, sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de agradecer e, ao mesmo tempo, dizer que é uma imensa alegria estar com vocês nessa noite. Uma noite agradável, um bate-papo gostoso, que é isso que a gente quer nessa noite. Este é o penúltimo encontro, o penúltimo evento do ano, do iCollab. Todos eles foram entregues 100% digitais e gratuitos. Por isso, em nome do iCollab, o meu agradecimento muito especial a todos que contribuíram para que chegássemos até aqui. O iCollab nasceu o ano passado, ele é ainda muito bebê, muito jovem. Aos nossos associados, que são muito especiais para a gente, os nossos painelistas que estão aqui conosco, as meninas, a Júlia e a Miriana Plural, que estão sempre nos apoiando. Eu quero fazer, vocês estavam falando de Covid, né? Eu quero fazer um agradecimento muito especial pela luta de todos os profissionais de saúde. E vocês hoje vão conhecer alguns desses profissionais, que mesmo estando na linha de frente, escolheram fazer mais. Querem melhorar a saúde integral da saúde. Querem melhorar a atenção integral da saúde. Querem fazer mais. Querem fazer melhor. A Covid nos trouxe uma série de desafios e aprendizado em todos os sentidos. Mas, para nossa alegria, o projeto Minha Saúde Digital é fruto dessa pandemia. Tem coisas boas e tem coisas não tão boas. Esse é vamos dizer assim, é o contrassenso de algumas coisas que acontecem e a gente aprende com isso. Por isso, participem, aproveitem para interagir diretamente ou via chat, colocando as suas perguntas e sugestões. Primeiramente, meu nome é Sandra Heck, eu estou presidindo o iCollab e co-liderando este projeto em parceria com o professor Cristiano. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Sim, Sandra. Tudo bem. Legal. Sou uma ativista de inovação que está relacionado diretamente com a minha dissertação de mestrado. Fui executiva de TI por 30 anos e desde 2016 atuo no ecossistema empreendedor. E quem me conhece sabe o quão apaixonada eu sou pelo impacto de inovação para além da tecnologia. Agir e fazer com vocês, com as pessoas, e não para as pessoas. Porque o potencial da cooperação vem justamente pelo lado humano. Por isso, nós, do Minha Saúde Digital, somos uma rede. Inicialmente, nós somos 9 instituições que colaboram em 2 frentes. A primeira frente é a frente acadêmica, para gerar pesquisas científicas e tecnológicas que sejam aplicadas para resolver problemas reais. E aqui estamos querendo resolver problemas reais. E a frente de inovação, para isso, que é um projeto piloto, uma prova de conceito, temos 4 MVPs para desenvolver e testar um modelo inteligente de interoperar as informações entre esses agentes da saúde para assistência do paciente no âmbito da Covid. Esse é o nosso objeto principal. Porém, não somente, a gente quer ampliar os casos de uso para o cuidado na transição do paciente, enfim. Queremos construir uma rede de consenso que seja distribuída e não centralizada, confiável e transparente para assistência da população em geral, que precisa ser cuidado numa visão integral, seja presencial ou seja remota, e para isso é fundamental que tenhamos o nosso histórico clínico digital acessível no aplicativo móvel. Confesso a vocês que está sendo uma experiência muito gratificante reunir, aprender e trabalhar com esses profissionais que aqui estão e vão falar conosco. São pesquisadores, gestores, são médicos, são enfermeiros, infectologistas, engenheiros e profissionais da área de tecnologia. Enfim, uma rede que nos torna únicos nos nossos encontros, que são recorrentes, eu chamo de uma ágora virtual, é um ambiente de aprendizado coletivo nosso e de confiança que ele se estabeleceu
desde o início do projeto. Juntos, nós sonhamos grande, começamos pequeno e estamos aprendendo muito. Por isso, é uma imensa alegria apresentar esses 10 painelistas de hoje, todos membros, alguns membros, todos membros, mas temos mais, do Minha Saúde Digital. Miriam, tu podes colocar o slide do Cristiano? Legal. O Cristiano André da Costa, eu vou apresentar agora para vocês os 10 painelistas de hoje, até para a gente ter um tempo mais para este bate-papo com eles. O Cristiano André da Costa é professor titular da Unicinos e bolsista de produtividade do CNPq e diretor do Software Lab. É pesquisador do Programa de Pós-Graduação de Computação Aplicada, possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Católica de Pelotas, mestrado e doutorado em Ciência da Computação pela URGS. Em 2016, realizou seu pós-doutorado em Engenharia Biomédica na FAO, em Nuremberg, na Alemanha. Marco Antônio Fisch é gerente de TI do Grupo Hospitalar Conceição, com enorme experiência no desenvolvimento do prontuário eletrônico do paciente, com formação em análise de sistema, só um pouquinho, em análise de sistema e especialização em administração hospitalar pela PUC-RS e em informática científica e tecnológica em saúde pela Fiocruz. Rafael Gaspar da Silva é coordenador de TI do Hospital Ernesto Dornelles, com mais de 20 anos de carreira desenvolvida na área de TI, formado em análise de sistemas e MBA em Big Data pelo IGTI de Minas Gerais. Diego Ramírez, é um profissional com mais de 15 anos de experiência em gestão de projetos em rede, novos negócios e inovação, com formação em ciências jurídicas e sociais e especialização em gestão empresarial e gestão de projetos. Atua na coordenação do Centro de Inovação da Santa Casa de Porto Alegre. Walter Ferreira da Silva é coordenador de gestão de TI do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Aluno do doutorado de Ciências Médicas na URGS, mestre em Ciência Clínica pelo HCPA, especialista em Gestão Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, especialista em TI pela URGS e bacharel em Ciências Contábeis pela UBRA. Ana Paula Alegrete é farmacêutica com mestrado, doutorado e pós-doutorado em Medicina, Ciências Médicas pela URGS. É especialista em citometria de fluxo pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Chefe da unidade de diagnóstico especializado do Serviço de Diagnóstico Laboratorial do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ana Paula de Andrade é especialista em informática e saúde pelo Instituto e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. É formada em informática biomédica pela USP. Possui especialização em ciência da saúde pela Faculdade de Medicina de Botucatu. Foi consultora em informática no Ministério da Saúde, na empresa Cor Consulting, e foi analista de negócio do Hospital Moinhos de Vento. Atualmente, a Ana é secretária do Instituto HL7 do Brasil. Ana Paula Miller é médica, mastologista, diretora médica e sócia fundadora da Clínica de Oncologia Oncotrata, membro do Corpo Clínico do Hospital Sírio-Libanês, pós-graduação e experiência do paciente e empreendedora na área de healthcare e inovação. Leandro Schmitz é administrador pela FURG, tem MBA em Gestão Estratégica de TI pela FGV-RS, MBA em Liderança Estratégica de Negócios e Pessoas em Cooperativas
pela SPM do Rio Grande do Sul. Atualmente é gerente de TI na Unimed Central de Serviços do Rio Grande do Sul e prestando serviço para o sistema Unimed e Unicred. E por último, nosso amigo de Santa Maria, Dr. Gustavo Nogara Dotto, é professor associado do Departamento de Estomatologia do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria, mestrado e doutorado em Radiologia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, atua como chefe da Unidade de Saúde Digital da Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário de Santa Maria. Bem, a ideia é, e agora todos vocês já apresentados, eu tenho o desafio de mediar esse painel com essas pessoas maravilhosas que acabei de apresentar a vocês. A nossa dinâmica vai ser que cada painelista vai abordar um determinado assunto, vários assuntos relacionados ao nosso projeto, tá? Tudo isso levará no máximo 1 hora, tá? E na sequência nós abriremos para a interação com vocês. Então, vamos começar começando já que eu apresentei o Dotto como o último, vamos começar falando da problemática que vocês estavam começando a falar antes do nosso evento, né? Da problemática vivenciada pelos hospitais em tempos de Covid. E aqui nós temos experts para falar disso e que vivenciaram e atuaram na linha de frente. Dotto, a pandemia evidenciou enormes desafios na prevenção e no controle de infecções. Algumas fragilidades ficaram ainda mais expostas, especialmente nas divergências dos dados divulgados sobre a Covid no Brasil, e todos nós acompanhamos. Apesar de os registros eletrônicos de dados já serem algo que existem há mais de 50 anos, a nossa capacidade de trocar dados da saúde continua frustrantemente limitada. Qual o seu diagnóstico e o que a pandemia nos ensinou? Palavra, Dotto. Obrigado. Boa noite, Sandra. Boa noite, pessoal. Eu vou repetir um pouquinho o que a Sandra comentou. É um grande prazer estar nesse grupo, é uma honra estar nesse grupo, né? E está nos dando a oportunidade de trabalhar em conjunto e unir instituições, que é a primeira vez que a gente consegue reunir um grupo proativo tão bacana assim, e numa proposta tão legal, que é a unificação de informações dos pacientes, né? Isso é uma tendência e é uma necessidade cada vez maior, com pontos positivos em todos os aspectos, assim, né? Na verdade, desde que se faça isso com segurança, nós só temos pontos positivos de trabalhar nesse sentido, né? E o projeto Minha Saúde Digital é um passo a mais nessa caminhada, né? Eu vou tentar ficar dentro, então, do que a Sandra comentou e contar um pouquinho, assim mostrar um pouquinho a nossa visão de como está sendo esse vivenciar da pandemia, e também o que a gente espera de, em termos de interoperabilidade, né? Alguns dados, assim, que a gente tem em saúde no Brasil anualmente, né? Nós temos hoje aproximadamente 210 milhões de habitantes no país. Um dado interessante, assim, desses 210, quantos buscam tratamento de saúde, né? A gente tem, em média, 160 milhões de pessoas fazem pelo menos uma consulta ao longo de um ano. É bastante gente, é um número bastante grande, né? Então, tudo isso a gente está gerando dados, né? Hoje, a grande maioria desses dados já digitais. Desse grupo que procura atendimento, a gente tem mais ou menos 40 milhões que precisam de tratamento. Então, percentualmente, né, de 210 milhões é um número enorme, né, de habitantes que precisam de algum tipo de tratamento médico, né, seja qual for. Desse grupo que busca atendimento, aproximadamente desses 40 milhões,
30 milhões consegue chegar nesse atendimento logo no início da busca. Então, nesse sentido, tanto a rede pública como privada está conseguindo amparar esse doente, né? Isso se deve à expansão das duas redes, né? E que é uma constante, né? Então, a gente vê ano a ano esse percentual de pessoas sendo amparadas pela rede de saúde cada vez maior. Desse grupo todo que foi atendido, a gente tem mais ou menos 60% tem algum tipo de prescrição, né? Então, medicamento, então, para aproximadamente 60% desse grupo, né? Aí já entra a necessidade, então, se a gente for pensar no digital, a gente tem que ter um controle desses atestados e prescrições, né? E tem que ter uma forma disso chegar ao distribuidor, né? Sem precisar mais de papel, né? Eu acho que isso a pandemia trouxe também, né? E a aprovação de legislações em prol da telemedicina trouxeram essa possibilidade hoje que vai estar cada vez maior. Se a gente levar isso para o campo da internação, a gente tem aproximadamente 14 milhões de brasileiros que são internados por pelo menos um dia no período de um ano. Isso é muita gente. Então, resumindo assim, por que esses dados todos? Para a gente ter uma ideia da quantidade de informações que a gente produz em saúde. E para a gente ter uma ideia também da necessidade de, quando o paciente está num nível de atenção, ou quando ele está numa determinada região do país, e depois ele vai precisar de tratamento em outra região, ou ele vai transitar entre os níveis de atenção, né, do primário até o de alta complexidade, eu preciso ter acesso aos dados desse paciente. Isso é muito importante. A gente precisa ter o cruzamento desses dados. E aí entra a interoperabilidade, né? A gente teve um exemplo negativo desse processo acontecendo agora durante a pandemia. Por exemplo, nos meses de junho, julho e agosto, se falou muito em que os dados do Ministério da Saúde não coincidiam com os dados da mídia, né? Do consórcio das principais operadoras de mídia, né? Em relação principalmente aos infectados Covid. Os óbitos, a informação era congruente, mas os infectados, o dado era bem diferente. Isso acontece, pessoal, porque eu vou dar o exemplo do GAL, por exemplo, que é um dos formulários que se usa para o registro do teste de Covid, né? Ele não é obrigatório, ele não é compulsório, né? Então, alguns estados fazem, outros não fazem, né? Alguns operadores privados fazem, outros não fazem. Isso gera uma inconsistência, então, na hora de fazer o resumo de todos os dados, né? Tá? Isso existe muito também. Os sistemas, eles não conversam, né? Cada prefeitura tem também o seu software, né? E os sistemas não conversam. E alguns programas, alguns gerenciadores recomendados pelo Ministério da Saúde não são usados como rotina também por todos os governos estaduais e municipais, né? Por todas as secretarias estaduais de saúde. Bom, se a gente for falar um pouquinho, Sandra, do registro eletrônico, né, que seria uma ideia para um prontuário eletrônico, né, formos pensar numa linha do tempo, assim, e eu participo desse processo desde o início, assim, porque o que a gente vê acontecendo? Se conversa muito sobre essa necessidade do registro eletrônico em saúde, né? Essas conversas, elas começaram a ficar bem intensas em 2005, né, com o padrão TIS, né? E aí, desde então, se criam comitês de padronização de informações em saúde, grupos do Ministério da Saúde para discussão sobre o registro eletrônico em saúde, portarias, né, resoluções, e a gente tem agora, mais recentemente, né, o Conjunto Mínimo de Dados de Atenção à Saúde, o CMD, né? Que é uma tentativa de unificar, por exemplo, o sumário de alta hospitalar, registro de atendimento clínico, que seria o prontuário do paciente, referência e contra-referência, então ele transita entre os níveis de atenção, eu vou referenciar e depois eu vou mandar ele de volta com a contra-referência. Eu preciso que os exames desse indivíduo estejam junto ali também para consulta, e eu preciso, se eu for pensar agora estamos na pandemia, né, eu precisaria também ter um sumário da imunização dele, né? Eu
preciso ter acesso a isso aí, né? Ainda hoje a gente tem que, na hora de fazer a imunização, levar em papel, né? A nossa caderneta de vacina, por exemplo, isso não pode acontecer mais, né? A gente precisa ter esse dado disponível de forma digital. Só que a forma que isso foi proposto que está um pouco equivocada, porque, na verdade, o que se pensa? Se pensa em todos os produtores de informação em saúde fazer upload desse dado para um local só. E isso é praticamente impossível de fazer, né? Então, a proposta do blockchain e de outros sistemas que já estão sendo usados, principalmente pela rede privada, é que quando a informação é necessária, ela tem que estar disponível para acesso, né? Ela não precisa estar num único local, né? É isso que tem que mudar, pelo que a gente vê ao longo dos anos, né? O que ficam de, assim, a gente já conversou um pouquinho no início, né? O que a pandemia nos ensinou, né? Eu acho que ficam algumas lições da pandemia. A primeira coisa é a gente tem que fazer um consumo consciente, né? Vamos pensar em termos de dados, então, né? Eu preciso ter algumas informações importantes do paciente, elas têm que estar disponíveis e eu tenho que acessar isso entre operadores, sejam públicos, privados e entre os níveis. Uma palavra que foi uma palavra-chave que a gente tem que, quem não consegue viver isso, tem que aprender agora com a pandemia, é a empatia, né? Eu acho que a empatia nos faz usar máscara, a empatia nos faz lavar as mãos, a empatia nos faz evitar aglomeração. Eu acho que isso foi uma lição muito importante também, né? Não é fácil para todos entender isso e vivenciar isso, mas é uma lição muito importante também, né? Por não haver essa empatia, nós estamos em segundo lugar, né, no ranking de mortes por 100 mil habitantes, né? A nossa saúde, né, e pensando em vírus, bactérias, fungos, micro-organismos em geral, a nossa saúde depende de um meio ambiente saudável, né? Isso é uma lição da pandemia também, né? Então a gente tem que criar isso, né? O nosso meio ambiente, a nossa casa, o nosso trabalho, ele tem que ser um meio ambiente saudável, né? Nós temos que valorizar todos os trabalhos, né? Porque agora houve uma migração de muitos trabalhos para o trabalho à distância, né? O home office. Mas os trabalhos essenciais, os serviços essenciais, eles são presenciais. E são extremamente importantes e nós percebemos com o fechamento lá no início a importância desses serviços, né? Como eles fizeram falta e como nós ficamos assim, sentimos a necessidade do retorno deles, né? Outra coisa que às vezes a gente escuta muito é quando vai voltar ao normal, né? Na verdade, não vai voltar mais ao normal, né? Só que isso é bom. A gente tem que pensar que isso é muito bom. E que está surgindo agora uma sociedade, um modo de vida pós-coronavírus, pós-pandemia, né? E que todos nós estamos construindo isso, né? E a nossa parceria em prol do projeto, do Minha Saúde Digital, é uma das maiores provas disso, né? Então, desculpa se eu falei um pouquinho demais, passei um pouco do tempo, mas a ideia é passar esse sentimento que a gente vivencia aqui no Hospital Universitário, em Santa Maria, né? E é um sentimento de grupo, assim, de colegas que estamos juntos ali, trabalhando, desde o início, né? Desde fim de fevereiro de 2020, parece mentira, né? Que a gente está nisso desde fim de fevereiro de 2020, né? Então, passo a palavra de volta para a Sandra, e estou aberto aí a perguntas, ao que a gente puder ser útil. Obrigado. Obrigada, doutor, por compartilhar com a gente essas experiências. Eu acho que essas vivências de vocês não têm preço para compartilhar o que foi essa pandemia. Ana Alegrete, em tempos de Covid, foram inúmeras dificuldades e sistemas, principalmente, para confluência dos dados referente à notificação de casos suspeitos e confirmados da Covid. Exemplo, ESUS, CIVEP Gripe, entre outros. Como farmacêutica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, como foi essa experiência e quais foram as principais dificuldades encontradas no fluxo do atendimento do paciente, principalmente falando da SRAG, né, que é o formulário SRAG para a síndrome respiratória aguda?
Eu não sei se todos já estão vendo a apresentação, o slide. Ainda não abri. Ainda não. Ainda não. Acho que agora vai. Sim. Agora, né? Acho que só colocar ali na forma de apresentação. Ótimo. Então, tá, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar participando desse evento tão importante no contexto atual. Né? Para responder a tua pergunta, então, Sandra, eu vou trazer um pouquinho, então, de todo um estudo, né, que foi feito durante o desenvolvimento desse projeto com todas as pessoas envolvidas e buscando, então, contextualizar a problemática, né, com foco no atendimento centrado ao paciente, as questões relacionadas à segurança nessa questão da segurança biológica, questões relacionadas à problemática das notificações, né, como bem posta a pergunta, né, e também essa questão da interface e compartilhamento dos dados com segurança, né, para uma utilização importante no atendimento. Então, eu abordarei essa problemática levantada, então, em reuniões sistemáticas que nós tivemos. Nós também entrevistamos pessoas que atuaram nas instituições participantes, né, na linha de frente do combate à pandemia. E também através de um questionário fruto desse projeto, também que foi enviado para todas as instituições. E aqui a gente pode ver, então, nesse fluxograma que foi adaptado, então, fluxograma de atendimento padrão do Hospital de Clínicas, né, em que eu adaptei com algumas informações de alguns feedbacks que nós tivemos de todos essas entrevistas e compartilhamento de informações. E nós podemos ver que no momento de uma pandemia, né, que é algo bastante novo ainda e que trouxe toda essa necessidade da nossa adaptação num momento de bastante tensão, né, emocional e de tensão de trabalho e escassez de recursos, né, muitas vezes recursos tanto de proteção, equipamentos de proteção individual, né, para segurar todo o trabalhador, como também de medicamentos, de recursos humanos, né, dos próprios trabalhadores. A gente pode perceber, assim, que quando o paciente entra nesse contexto do atendimento, né, ele já se depara com uma senha, né? Essa senha, ela pode ser uma senha manual, ela pode ser uma digital, ela pode ser um totem, né, digital, por exemplo. E a partir daí ela passa por diversas etapas, né, que nós identificamos como um fluxo bem semelhante em todas as instituições que a gente entrevistou. Então, tem uma etapa do acolhimento inicial, depois tem um cadastro, uma classificação, a partir daí um atendimento médico, que o paciente pode então ser encaminhado para ter o acompanhamento em casa, ou uma necessidade da realização do exame, com a questão também outro momento também de cadastramento se uma necessidade de internação desse paciente. E aqui a gente pode ver que tem várias etapas que eu sinalizei em vermelhos, pontinhos vermelhos, que são momentos de parada, né, de espera do paciente para avançar nessa nova etapa. Né? E diante de todo esse contexto, a gente pode ver que um paciente ele entra em contato, um potencial infectante, né, que é um suspeito que está entrando, ele entra em contato com outros pacientes e também com vários agentes de saúde, né? Então, já o risco biológico bastante acentuado no próprio fluxo de atendimento ao paciente. Além disso, por onde esse paciente passou, a gente tem que fazer uma limpeza diferenciada em épocas de pandemia. E cada paciente que atende, ele tem uma troca de EPIs, que são produtos também, que são insumos caros, né? E que também estavam escassos no mercado. Então, aqui a gente tem toda uma questão de exposição de indivíduos nesse sistema, né? Além de
questões em momentos que tu pode ter um acúmulo de pacientes, momentos de afunilamento, né, por cada etapa de atendimento e todo um custo envolvido, né? E a partir daí, então, a gente pode evidenciar a importância da informática, né, a importância da tecnologia para a melhoria desses fluxos, para inclusive o gerenciamento desses fluxos, porque no momento que tu tem uma etapa de check-in e check-out do próprio paciente em todas elas, tu consegue também fazer uma gestão melhor desse fluxo, né? Por exemplo, nós tivemos um exemplo que também teve em outras instituições, mas foi um exemplo, por exemplo, no fluxo de atendimento dos funcionários do SMO, que com a entrada da telemedicina, toda essa etapa inicial até a chegada do médico foi feita em casa. Por exemplo, o funcionário na segunda-feira começou os sintomas no final de semana. Ele chega na segunda-feira, ele não vai até a instituição para ser tratada, entrar em contato na equipe de serviço de medicina ocupacional. Ele da própria casa, ele preenche um formulário, né? Esse formulário, o médico lê o formulário, entra em contato com o paciente, identifica os sintomas do paciente, verifica qual é a data que iniciaram os sintomas e já diz para o funcionário, então, qual o dia que ele tem que ir para o hospital, que é o dia da coleta, que é o 5º dia do início dos sintomas. Então, ele só vai para a instituição no momento que ele tem que fazer a coleta. E até o sair do resultado e até a tomada de decisão, eles aguardam em casa, né? Então, esse potencial contatante, ele não entra em contato, né? E isso fez com que reduzisse muito os insumos, né? Tanto os de EPIs quanto insumos de recursos, né, de pessoas. E depois também, como veio bem a pergunta, né, as questões de notificação, que a gente verificou que nessa migração de todo esse sistema, nós tivemos notificações feitas tanto por telefone, por e-mail, por preenchimento de formulários manuais e formulários digitais, e além de outros formulários em que diariamente a instituição tinha que informar para as entidades qual era a taxa de ocupação de leitos de UTI pediátrica, adulto, resultado dos exames, consumo de EPIs, consumo de medicamentos, né? E além disso, 3 diferentes formulários de acordo com a sintomatologia, né? Por exemplo, se o paciente tinha síndrome respiratória aguda grave, ele é notificado do CIVEP gripe, né? Agora, se o paciente é de ambulatório, um funcionário, ou ele é internado, mas não tem a síndrome respiratória aguda grave, ele vai para o ESUS notifica, se ele não utiliza os dados do laboratório da rede. Agora, se ele utiliza a rede como laboratório, ele já vai para o GERCOM, né, notificar no GERCOM, e utilização UGAL, inclusive, como mencionado anteriormente, né? Então, a gente se depara nessa dificuldade, ainda mais se o paciente já vem atendido de outra instituição, como que é o compartilhamento desses dados para melhoria, então, do fluxo do atendimento aos pacientes. Então, tá, acho que era isso, me coloco à disposição, né, para eventuais perguntas. Ana, acho que nós já conversamos sobre isso em outras reuniões do grupo. Aqui a gente fez esse trabalho na forma de um call center chamado Disque Covid, mas ele está ligado a um formulário também e está ligado ao serviço ocupacional, né, medicina do trabalho do hospital, para agendar o teste, né, definir o teste, agendar o teste, definir o tempo de afastamento, né, e otimizar o retorno às atividades também, que eu acho que a mesma coisa que está acontecendo aí, né, só que a diferença é que esse formulário ele é uma autonotificação, né, e aqui a gente tem feito por meio de um call center, assim, onde tem um grupo que atende a ligação, faz as orientações e preenche o formulário de acordo com a anamnese feita com os colegas. Isso é feito com os colegas aqui do hospital, né? Alunos, residentes, né? Todos que têm atividade dentro do hospital, e também atende a comunidade em geral. Passou já de 20 mil atendimentos telefônicos já desde o início da pandemia.
né? Legal. O Gustavo e a Ana trouxeram para a gente a problemática vivenciada pelos hospitais em tempo de Covid. Foram diversas, e essas entrevistas que a Ana fez junto com os membros do Minha Saúde Digital, foi, assim, um aprendizado fantástico durante este processo. Então, essa é a problemática. A ideia agora, e a Ana Paula Panucci, como membro da HL7 Brasil, e trabalhando na RNDS, tá? Um projeto nacional, eu pergunto para você, Ana, você acredita que padrões abertos como o OpenAir e o FHIR, para acelerar o processo dessa troca de informações, onde o paciente é o centro? A gente está falando muito dos hospitais, mas, na verdade, a gente tem que se preocupar que o paciente é que precisa também, junto com as instituições das informações. Quais são as iniciativas de interoperabilidade desses dados que você conhece e que estão sendo adotadas no Brasil? Oi, gente, boa noite. Vocês me escutam? Sim. Tá. Boa noite, então. Como a Sandra disse, eu sou do Instituto HL7, então é um instituto que busca aí orquestrar a normalização e criação de regras e padrões de informática em saúde. E antes de eu começar a falar um pouquinho sobre a resposta da pergunta da Sandra, eu gostaria de contextualizar o que é interoperabilidade, que é o que a gente busca como instituto e é o que a gente busca aqui como projeto, para que todo mundo parta do mesmo ponto, tá? Então, o que é a interoperabilidade? A interoperabilidade é a habilidade de um sistema de trocar informações ou serviços com outros sistemas de uma forma uniforme e de uma forma consistente. Então, a gente pode dizer que a interoperabilidade, ela é a capacidade de um sistema de transferir informações e de receber informações de acordo com linguagens e padrões pré-definidos, de forma a utilizar essas informações para obter um resultado esperado. Né? Na área da saúde, especificamente, que é onde atua o nosso instituto, que é onde atua o nosso projeto, a interoperabilidade, ela permite o quê? Ela permite reunir e compartilhar os dados e as informações de diversas fontes para guiar um cuidado centrado no paciente, né? Então, essa perspectiva mais ampla de assistência à saúde, ela permite que o cuidado seja feito com maior segurança e eficiência, utilizando os dados necessários quando e onde eles forem necessários para assistência, né? E aí também a gente pode abrir N possibilidades, como, por exemplo, a interoperabilidade entre diversas fontes de saúde, permite que o paciente, que é o dono do dado, ele possa ter em suas próprias mãos as suas informações, o que faz ele ser mais empoderado e ele consiga tomar conta da sua gestão de saúde, né? Evidentemente que no cenário que a gente tem de tantos sistemas distintos, que também é o cenário do nosso projeto, que a gente atua com muitas instituições, com prontuários eletrônicos e sistemas distintos, interoperar não é uma tarefa fácil. Mesmo que a interoperabilidade ela não diga respeito a comprometimento e a união técnica das ferramentas, né? Ela é só a troca de dados sem nenhuma dependência tecnológica. Mas mesmo assim, não é uma tarefa fácil a gente interoperar. Por quê? Porque quando a gente fala de trocar informações para que ela seja utilizável, a gente fala de interoperabilidade em diversos níveis da informação, que essa foi uma das grandes discussões do nosso grupo quando a gente estava trabalhando para esse projeto. Então, eu vou destacar aqui 3 grandes níveis de interoperabilidade, que foram os nossos desafios ali para escolher os padrões. A primeira dela é a interoperabilidade técnica. O que é a interoperabilidade técnica? É você padronizar a estrutura de compartilhamento de informações entre os sistemas. Então, você define qual é o formato do documento que está sendo trocado, né? Então, a gente define a nível de campo de dado, a nível de estrutura,
fazendo uma analogia com as regras gramaticais, por exemplo, quando a gente define o que são sujeitos, verbos, predicados e adjetivos, a gente não está definindo qual é uma frase completa, né? A gente só está dizendo quais são os campos necessários para que a gente forme uma frase e insira nela um conteúdo que faça sentido, que seja válida, tá? Então, isso é interoperabilidade técnica, é a gente dizer de que forma as informações têm que ser trocadas. Dentro dessa forma, dentro dessa caixinha, a gente tem o conteúdo. E aí a gente fala de interoperabilidade semântica. O que é a interoperabilidade semântica? É você dizer que um termo X que está sendo mandado, ele está sendo recuperado e entendido com o mesmo conceito clínico, com o mesmo termo específico X, né? Então, dois sistemas distintos, eles trocam formatos de dados e conteúdos de forma consistente. Isso que busca a interoperabilidade. Então, nesse nível de interoperabilidade semântica, a gente inclui definição de conjunto de valores e de vocabulários de codificação que sejam comuns a todos os sistemas, né? Então, aqui a gente pode citar as terminologias, o OpenAIRE, que foi da pergunta da Sandra, que ele vai dar semântica para o conteúdo clínico, né, garantindo que os termos são entendidos da mesma forma. E, por último, uma interoperabilidade que eu destaco aqui é a operacional. Então, eu tenho a minha caixinha e o meu documento, a minha estrutura, a maneira como o conteúdo vai ser encaixado. Cada um daqueles conteúdos, ele é definido o que ele quer dizer, quando ele vai ser usado e o que você pode escolher como valor para preencher aquele campo. E, por último, a gente tem que saber, tá bom, fechei essa caixinha, de que forma que eu transfiro ela para outros sistemas? Então, a gente fala de quais operações que vão ser feitas em cima da informação para que ela seja trocada, né? Então, daí a gente pode falar, por exemplo, de uso ou não de assinatura digital. A informação ela é trocada pela rede, ela usa algum padrão, como SOAP. Então, fica claro que a interoperabilidade ela é complexa. E aqui a gente teve grandes discussões para alcançar para chegar em quais seriam os melhores padrões a serem utilizados, tanto para a interoperabilidade sintática, semântica, como operacional, quanto a técnica. Então, já fica claro que a interoperabilidade ela é complexa de ser implementada. E aí, a gente tem que considerar que os dados de saúde eles são muito complexos, né? E a representação dos seus conceitos clínicos ele é complicado. Então, na prática, embora a gente tenha muitos padrões que muitas vezes estão consistentes e bem estabelecidos, a gente não tem mão de obra qualificada, ou não tem conhecimento difundido, e a gente também não tem maturidade na nossa cultura de entender o quanto é importante a interoperabilidade, para que a gente abra portas para entender quais seriam os melhores padrões para aplicar em determinado caso, e eu acho que essa falta de conhecimento ainda adequado dos profissionais de TI que desenvolvem e dos profissionais clínicos que utilizam a informação, essa falta de conhecimento é um outro grande desafio que a gente lida quando a gente fala de trocar dados, porque ainda tem aquela cultura de o dado é meu, né? O dado não é do paciente, o dado é da instituição. Então, acho que a interoperabilidade e os padrões, eles não se desenvolvem, não amadurecem como deveriam, porque a gente precisa de uma mudança de cultura. Então, para finalizar a minha fala, né? E respondendo a pergunta bem objetivamente, eu acredito que os padrões, eles permitem que haja uma troca de dados consistente. Então, os padrões é que permitem, que embasam a interoperabilidade e permitem que todos os sistemas falem a mesma língua. Então, como eu dei o exemplo, quando a gente define que uma oração da língua portuguesa é composta por um sujeito, por um verbo e por um predicado, a gente garante que o emissor consegue compor uma frase que pode ser compreendida pelo seu receptor, né? Isso garante que a troca de informações ela vai ser dada de forma que ambas as partes compreendem o que está sendo dito e o que está sendo entregue. Porém, a existência de padrões, ela não acelera o processo, né, de conscientização, né? A gente precisa conscientizar, mostrar a importância da interoperabilidade, os ganhos da interoperabilidade, e muitas vezes isso vai ter que ser feito de forma
não consentida, digamos, de forma obrigatória, né? Que a sua adoção seja obrigatória. Então, acho que a pandemia, ela abriu muitos caminhos e discussões e mostrou a urgência de interoperar. Então, acho que o maior destaque que eu posso dar aqui é a RNDS, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde, que ela é muito importante para a interoperabilidade, porque ela abriu portas para essa discussão, né? Ela impulsionou a adoção de padrões, ela cria uma rede também de governança e de regulação da adoção desses padrões. E uma vez que a gente conseguiu quebrar esse paradigma, a gente conseguiu adaptar mesmo que a gente esteja engatinhando hoje no Brasil, para alguns sistemas adotarem esses padrões, né? Que hoje, por exemplo, os sistemas laboratoriais são obrigados a notificar a COVID, eles usam um padrão e eles são obrigados a utilizar a interoperabilidade com a RNDS. Então, embora a gente, em algum momento, ele seja obrigatório só para alguns sistemas, a gente consegue começar a agregar valor para essa ferramenta. Então, esse é um grande papel da RNDS, né? Então, orquestrar o início dessa troca, e eu acredito que depois do que aconteceu com a pandemia e depois que a gente consegue agregar valor para essas ferramentas e para essa metodologia, eu acredito que a interoperabilidade e a troca de informações é um caminho sem volta. Nossa, Ana, que maravilha! E nós temos a sorte de tê-la conosco no projeto, sendo o Instituto HL7, padrão FIRE, né? Então, a Ana participa do nosso projeto com esse conhecimento, e aqui nos participantes temos a Neuza também, que é uma das participantes, colega aí da Ana. Sejam muito bem-vindos, vocês têm muito para nos ajudar aí para avançarmos. Walter, a gente sabe que nós estamos nos apropriando de novos conhecimentos, novos padrões e novas tecnologias, principalmente no entendimento de como a gente quer seguir essas inovações, esse projeto. Já discutimos isso muito dentro das nossas discussões semanais. Conte um pouco como se deu a origem do projeto, para que os participantes saibam, e qual o ferramental tecnológico contemplado para transpor essas dificuldades de interoperar dados da saúde de forma segura, ética, que nós não podemos abrir mão, confiável e humanizada. Temos pergunta aqui na sequência para falar mais da RNDS. Logo na sequência, após a fala do Walter, a Ana Miller vai fazer uma abordagem um pouquinho mais sobre a RNDS. Walter, é contigo. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação do Walter. Boa. Walter. Oi, pessoal. Boa noite. Bom estar aqui com vocês. Bom, para quem conhece o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sabe que a gente desenvolve há décadas um sistema de gestão hospitalar chamado AGHUSE, né? E, óbvio, não é do AGHUSE que eu vou falar aqui. O outro slide, Sandra, por favor. A gente vai falar do que a gente vivencia desde todo esse tempo, na prática, a dificuldade de interoperar, mesmo quando se fala de um mesmo sistema. A gente hoje fala em interoperabilidade falando em diferentes instituições e muitas vezes falando de diferentes sistemas. Mas a interoperabilidade também hoje não existe entre os mesmos sistemas, desde que em instituições diferentes. No caso, o AGHUSE, a gente está distribuído em todo o Brasil, né? Muitos hospitais e hospitais públicos e privados. E o paciente que passa em várias dessas instituições, seja nos diversos níveis, né, desde primário até especializado, ele, sempre que ele chega numa nova instituição, ele chega como se fosse um novo paciente, né? É ilógico, no momento que a gente vive hoje, né, sem falar da Covid, que acabou potencializando algumas iniciativas, no caso a nossa, aqui inclusive, mas é ilógico que a tecnologia, como ela se desenvolve hoje, que o paciente não tem a transição de cuidado de uma instituição para outra. Então, a gente já vem há bastante tempo pesquisando e estudando formas de endereçar esse desafio, né? E eu, particularmente, há bastante tempo interagindo com o professor Cristiano, que é diretor do Software Lab da Unicinos, eu agora fazendo meu doutorado na URGS com esse tema,
Então, já há algum tempo a gente vem conversando sobre isso e surgiu a oportunidade, agora, como eu falei, potencializado pelo Covid, de agregar instituições para juntos enfrentarmos esse desafio. Então, talvez de forma inédita, a gente conseguiu, né, com uma proposta transparente, uma proposta igualitária, juntar essas 9 instituições, né, e estabelecemos um projeto dividido em alguns entregáveis, em alguns MVPs, em alguns produtos mínimos viáveis. Então, no âmbito do projeto de pesquisa, a gente tem 4 MVPs. Né? O primeiro MVP é exatamente a definição do nodo básico da rede blockchain. Isso já aconteceu. Nós já temos a implementação básica da blockchain entre essas instituições definida e criada, algumas num estágio um pouco mais avançado, outras menos avançado. Né? Em paralelo a isso, o MVP2, que foi exatamente trabalhar na questão da interoperabilidade semântica, definindo os padrões semânticos e técnicos e operacionais para que haja essa troca de informações, lembrando que a blockchain ela é somente a forma, a rede distribuída na qual essas informações vão transitar de forma segura para, então, haver a transição de cuidado dos pacientes. Né? Exatamente o MVP3, que é o que a gente está trabalhando agora, é a busca, então, definitiva da integração dos dados das instituições. E como vocês sabem, aqui já foi abordado, isso envolve não só uma questão de decisão de cada instituição, né? Porque nós temos a discussão não só técnica, mas a questão ética, a adoção do paciente, né? O paciente tem que concordar com a movimentação dessas informações. Temos também agora a LGPD nos levando a ter ainda mais atenção com essa questão. E, por fim, o MVP4, que é exatamente aquilo que a Ana Alegrete apresentou, a modelagem do fluxo do processo da COVID. Né? Como vocês viram, a gente tem a intenção da montagem da rede para que haja a troca de informações gerais dos sistemas de informação de saúde, mas nós estamos focando a nível de pesquisa na COVID, que foi, obviamente, apressado e que viabilizou pesquisa, inclusive recursos. Né? Eu não havia comentado, mas nós temos financiamento da CAPES, a gente foi agraciado nos editais. Bom, e o que a gente quer montar, então? Aqui na parte de baixo, a gente tem as logos das várias instituições que participam do bloco Gênese, né, da rede Minha Saúde Digital. Então, a ideia é que esse conjunto de instituições e outras que venham se agregar, passe as informações, então, dos seus sistemas. Cada uma dessas instituições tem um sistema relativamente diferente ou de desenvolvimento próprio, como o caso do Clínicas do GHC, ou um sistema de mercado, né? Mas que a gente consiga, então, passar por um fluxo de padronização no nível de interoperabilidade técnica, semântica e operacional, como falado pela Ana, né? E a gente leva essas informações para o que a gente está chamando de Health Information Exchange, para a rede de trocas de informações do Minha Saúde Digital. E essa rede vai, posteriormente, interagir com a RNDS, né, com a Rede Nacional de Dados de Saúde. Então, esse é o contexto do nosso projeto Minha Saúde Digital, né, que tem avançado em passos acelerados, articulando, né, com muitas outras instituições que estão se integrando ao projeto, também a nível de governo, tanto municipal, estadual e federal, e nós certamente vamos em breve ter efetivamente a rede de troca de informações de forma segura, confiável, né? Adotando o padrão, então, de descentralizado. Ou seja, nós não teremos um nó central que vai ser o dono da informação. Né? Cada um dos nós que se agregarem no projeto de governança da rede Minha Saúde Digital vai ter as suas informações interoperadas, e quando um paciente transita por aquela instituição, ele traz junto de si, ele vem com o seu prontuário, né? Ele traz as suas informações, permitindo a continuidade do cuidado. Era isso, Sandra. Walter, fantástico. É um sonho que estamos construindo juntos, né? Então, acho que só isso já vale todo esse esforço em tempos de pandemia. Por isso, meu orgulho de estar com vocês nessa rede
de saúde. E como você comentou da RNDS, eu gostaria agora, na sequência, que a Ana Paula Miller, tá, fala justamente do Ministério da Saúde e o DataSUS, ambos estão em um projeto chamado, estruturante, né, chamado RNDS, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde, dentro de um programa maior do Conect SUS. A RNDS já registra as notificações dos resultados dos exames laboratoriais da Covid. E, para nossa felicidade, e eu baterei palma, que o registro das vacinas também serão, assim que aprovadas, serão registradas nessa rede da RNDS, que também é em blockchain. Essa plataforma contribuirá muito para a Estratégia Nacional de Dados em Saúde. Ana, como é que você visualiza a aderência da RNDS com o nosso projeto Minha Saúde Digital? Boa noite, Sandra. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer para mim também participar de todo esse grupo multiprofissional aqui. E, sem dúvida, assim, o nosso projeto Minha Saúde Digital está totalmente alinhado à estratégia de saúde digital do governo brasileiro. Porém, nós começamos pelo nível terciário, né? Diferente do plano inicial da estratégia de saúde digital, que é iniciar pela atenção primária, né? E que acabou sendo modificada em função do Covid, né? Então, assim, em algum momento também faz parte chegar na atenção secundária e na terciária, e então as duas iniciativas vão se encontrar, né? Então, assim, eu trouxe aqui para vocês esse mind map da Secretaria do Ministério da Saúde, aonde tem disponível, inclusive isso no site, a estratégia de saúde nos seus macro desenvolvimentos aqui. E a estratégia de saúde digital, ela pressupõe, então, como vocês podem ver, a intenção não é que eu mostre cada detalhe, como eu disse para vocês, esse slide ele está disponível no site do Ministério da Saúde, mas a gente consegue visualizar bem aqui toda a preocupação, né, em que seja realmente assim, com políticas nacionais de saúde digital que já existem há mais de 10 anos, isso já vem acontecendo, né? Um monitoramento, tem todo um arcabouço legal e um controle e gerenciamento de riscos, então tem toda uma governança planejada também. Aqui se encontram também os prontuários eletrônicos, toda a área de comunicação, de capacitação de recursos humanos e principalmente o programa Conect SUS, ele materializa o que a estratégia de saúde digital que o nosso país propõe, né? Então, assim, como é que ela começou? Esse programa começou no ano passado, na cidade de Alagoas, em novembro do ano passado, está fazendo um ano mais ou menos, que foi feito um piloto em Alagoas, escolhida essa cidade, segundo o Ministério da Saúde, por ser a cidade com melhor conectividade, com melhor suporte de internet. E se começou pela informatização dos estabelecimentos de saúde, né? Então, se dividiu em duas grandes áreas, né, onde o apoio à conectividade era o primeiro, que, né, como todos nós sabemos, muitas unidades primárias, né, unidades básicas de saúde, muitas vezes não tem nenhum computador, então, assim, parte desde a infraestrutura tinha que ser olhada, né? E a informatização disso, o treinamento dessas pessoas que iriam também colocar esses dados, de que forma que isso iria ser feito. Então, começou por essa preocupação de infraestrutura mesmo, e paralelo a isso se foi construindo com todo um benchmarking que o próprio Ministério da Saúde, os técnicos responsáveis foram ao longo do ano entregando e fizeram essa apresentação em torno de uns 3 meses, um pouco mais atrás, né? E usaram os conhecimentos do Canadá, do Reino Unido, Dinamarca, de países que participaram efetivamente de reuniões periódicas para a montagem dessa configuração técnica que exige, como já foi dito até agora, toda uma padronização, né? Hoje a gente sabe que, além do sistema de saúde ser totalmente fragmentado,
ele não é nada padronizado, né? Nós simplesmente pegamos todas aquelas fichinhas que os médicos, né, já preenchiam, alguns ainda preenchem no consultório. Aquela fichinha ela foi transformada eletronicamente para dentro de um sistema, mas ele não foi construído, o próprio prontuário eletrônico não foi construído no modelo padronizado, né? E isso para que depois seja transformada em todas essas linguagens necessárias dentro da tecnologia é fundamental. Então, teve toda uma preocupação de criar esses padrões. A gente já vem trabalhando em alguns padrões da área de informação em saúde, por exemplo, o TIS, a APACS, o próprio CID, são classificações que fazem isso, então a gente já tem isso há algum tempo. Essa interoperabilidade ela é parcial, ela é unilateral por enquanto, né? Desses que eu estou citando especificamente, mas a RNDS ela foi estruturada desde do seu início em nuvem, num formato distribuído de blockchain, como já foi comentado até agora também, proporcionando assim uma segurança, porque são dados totalmente sensíveis, a gente sabe que na saúde é fundamental esse cuidado. Numa troca por HL7 FHIR, né, e com toda uma modelagem de informação clínica que foi usada, o OpenAir aqui. Então, assim, existe também do próprio ConnectSUS um portal que já está disponível, a gente tem ele, um aplicativo, onde ele faz essa interface com o paciente, né? Então, ele pode, e essa é a ideia, de que o paciente tenha acesso a sua trajetória toda de saúde desde o início. Então, a vacinação, por exemplo, o calendário vacinal, que tudo esteja ali colocado, né? E que seja acessível e o proprietário do dado, que é o paciente, disponibilize para o profissional de saúde, quando assim entender que é necessário, e ao mesmo tempo o próprio profissional de saúde também possa ter acesso e não repetir exames, que isso é o que a gente tem normalmente, né? Eu muitas vezes recebo pacientes que ou perderam exames, não localizam, precisam às vezes começar e refazer todos os exames novamente, né? E isso significa, além de um custo, todo um envolvimento, muitas vezes pacientes que estão aguardando o diagnóstico. Então, assim, do ponto de vista médico, né, eu concluiria dizendo para vocês assim que para que a gente tenha um cuidado centrado no paciente e o desenho, e eu sou muito otimista, diria aqui para vocês com relação a todo esse desenho, e a minha proximidade com a área da tecnologia tem muito a ver assim com essa grande esperança de ver em todas essas ferramentas utilizadas com gestão, com inteligência, com todo esse controle que a gente está vendo aqui, de forma que a gente efetivamente possa desenhar linhas de cuidado e a partir disso poder desenvolver uma saúde baseada em valor, porque a premissa, né, é essa troca, não só conexão de diferentes sistemas, porque os sistemas não vão ser modificados, né, mas os sistemas precisam se conversar. E é exatamente isso que propõe a RNDS, que faça essa conexão entre os sistemas e que faça uma efetiva troca, e aí sim uma interoperabilidade para os dois lados, para as duas vias, né? Essas informações, elas participem de toda a trajetória de fluxo dos pacientes. Hoje, os profissionais de saúde gastam 2/3 do seu tempo. Hoje mesmo fiz uma cirurgia agora à tarde, eu parei de contar o número de papéis que eu preenchi quando eu cheguei em 10 papéis que eu carimbei e assinei. Isso é a nossa rotina, sem falar as telas que eu preenchi e inúmeras outras coisas que já foram feitas repetidamente, né? Então, é isso que se tenta, e essa é meu otimismo, assim, em ver do ponto de vista médico, que a gente consiga reduzir o tempo do médico, reduzir o tempo do profissional de saúde e aprimorar com isso a qualidade do que se entrega hoje em cuidado e em saúde. Eu te devolvo a palavra, Sandra. Obrigadão, Ana. Super. Eu acho que é um sonho juntos e a RNDS veio a fortalecer o caminho que inicialmente a gente não conhecia muito. Com a Covid, a gente juntou forças. Eu acho que a RNDS vai nos ajudar muito nisso. Cristiano, o nosso projeto, nós estamos fazendo ciência, estamos fazendo nós estamos ciência, tecnologia e inovação. O nosso projeto foi aprovado pela CAPES no mês de junho, e inclusive saiu uma matéria dizendo que foi um dos projetos
mais relevantes do edital 1220. Temos vários pesquisadores, enfim. Compartilha com a gente as linhas de pesquisa e o que vem pela frente aí na parte da ciência. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com esse grupo maravilhoso, conversando sobre um tema tão estratégico e tão relevante para todos nós, né? Bom, esse grupo ele vem se reunindo e vem conversando desde o início do ano, praticamente, e várias sinergias têm surgido, né? E uma das frentes que a gente tem desenvolvido é a frente da pesquisa, que se consolidou, como a Sandra falou, com esse projeto financiado pela CAPES, que é um projeto de pesquisa, e através do projeto nós temos um grupo grande de pesquisadores envolvidos, professores da Unicinos, pesquisadores das instituições parceiras, né, de todas as instituições já citadas, e também a gente, por essa captação na CAPES, a gente conseguiu também um grande número de bolsas. Hoje são 9 bolsas entre doutorado, mestrado e pós-doutorado de pessoas que estão trabalhando na frente de pesquisa do projeto. Isso se articula bem com os MVPs, né, que o Walter comentou, que os pesquisadores têm apoiado o desenvolvimento junto com os hospitais e trabalhando na aproximação, que é algo muito importante, entre a pesquisa e a sociedade e a produção, e nesse caso a saúde pública. Bom, o projeto ele se chama Minha Saúde Digital, e o título dele é um título bastante complicado, né? Porque envolve vários conceitos e em 5 minutos eu não vou detalhar esses conceitos, mas algumas coisas já foram faladas. Então, eu acho que a primeira questão, assim, o que a gente está propondo? Você falou muito aqui em interoperabilidade. Então, a gente está propondo um modelo, justamente, um modelo de comunicação e informação. Então, ele é as duas coisas, ele permite, de alguma forma, estruturar as informações e permitem a comunicação entre todos os parceiros. Então, esse é o nosso objetivo central. Bom, para chegar nesse modelo, tem várias tecnologias envolvidas e vários desafios, como a Sandra bem falou, científicos, tecnológicos e de inovação. Por exemplo, já se falou da interoperabilidade dos dados. Os dados têm que ser padronizados. Cada um dos hospitais no seu sistema, ou desenvolvido in-house, como o Walter citou, né, o próprio AGHUSE do Hospital de Clínicas, ou adquirido de grandes fabricantes, né, como o MB ou o Salzik, que são usados aí por alguns dos parceiros, eles têm a sua própria forma de estruturar esses dados. Então, o que a gente está fazendo, assim como a RNDS, é padronizando, eu acho que pode deixar aí no slide, Sandra, é padronizando todas essas informações usando basicamente 2 padrões. O HL7 FHIR, que é o padrão básico de interoperabilidade definido pelo SUS, que tem sido hoje o foco lá da RNDS, mas também o OpenER, que ele se torna importante ali, como a Ana Paula falou, na atenção terciária, porque aqui a gente está falando de um sistema de informação, a gente está falando dos hospitais, então a gente precisa de um modelo de dados hospitalares. E aí já é um grande desafio, porque a própria conexão do OpenER com a HL7 FHIR não é trivial. Apesar da gente ouvir como tendência os 2 padrões, existe uma série de aspectos na interconexão desses dados. Então, essa é a primeira questão, é a padronização dos dados. A própria comunicação entre os parceiros de forma segura, criptografada, se dá através do blockchain. E aí tem um papel bem importante que a Sandra tem puxado, né, e talvez de forma inédita, certamente no Brasil e talvez no mundo, esse instituto que tem o blockchain como foco. E o blockchain é uma grande tecnologia disruptiva que está permitindo uma conexão segura, distribuída de diferentes sistemas de informação. Aqui, especificamente, nossos dados de saúde, nossos registros eletrônicos de saúde. 2 outras vertentes que o projeto também explora, é um projeto grande, é um projeto de 3 anos, com muitos parceiros envolvidos. Aqui o projeto de pesquisa, especificamente 3 anos, claro que a gente
pode trazer isso aqui, que o foco foi o Covid-19, isso pode ser ampliado para outras áreas, né? Então, as duas últimas frentes é o Deep Learning, que basicamente, quem não é da computação já ouviu falar na inteligência artificial ou no aprendizado de máquina, que é basicamente usar técnicas, como, por exemplo, as redes neurais, que é a forma como nós, humanos, aprendemos, né? Aprendemos a falar, aprendemos a nos comunicar, a andar, enfim, o nosso cérebro é uma grande rede neural. E hoje, na computação, os problemas são tão complexos que eu não consigo mais dizer para o computador o que ele vai fazer um algoritmo. Eu exponho ele a um conjunto de dados e, por exemplo, eu treino uma rede neural, eu crio um pequeno cérebro artificial ali e com essas informações que estão sendo passadas, ele vai criando as sinapses e aprendendo. Então, a gente vai usar isso no projeto para quê? Para aprender com a Covid, para tirar os indicadores de gestão, para correlacionar comorbidades, correlacionar sintomas, melhorar o prognóstico do paciente. E isso nos leva ao quarto e último bloco desse projeto, que é a interação e assistência remota com o paciente. A Sandra até comentou no início, né? Tem muita coisa boa que aconteceu com a Covid e muita coisa não tão boa, mas uma das coisas boas foi justamente a evolução em algumas tecnologias, como, por exemplo, a telemedicina. Então, hoje, vários pacientes interagem com seus médicos através de telemedicina, né? E o que a gente quer aqui não é criar mais uma ferramenta de interação. A gente já tem o Zoom aqui, que está funcionando muito bem, e várias outras. O que a gente quer é conseguir acompanhar o paciente depois que ele interagiu com o ambulatório, que ele foi no ambulatório, ou que ele recebeu a alta do hospital, ou que ele deixou uma emergência. A gente não sabe mais, muitas vezes, ou não sabe em detalhes, ou não tem acompanhamento pós-alta, ou pós-intervenção em loco do paciente. E o que a gente quer com esse projeto é usar tudo isso, esse modelo distribuído, esses dados, esse deep learning, essa padronização, para eu continuar acompanhando o meu paciente. E nesse acompanhamento com o paciente, eu continuar sabendo quais os sintomas que ele continua tendo, quais os problemas que ele continua tendo, eu passando orientação para ele e eu melhorando e complementando esse meu conjunto de dados, que hoje o Registro Eletrônico de Saúde é muito mais do que, só é muito pouco, mas é muito mais do que tradicionalmente a gente imagina, né? Que antigamente eram as fichas médicas, as prescrições. Hoje ele é muito grande e pode envolver vários aspectos, inclusive aspectos que podem ser monitorados remotamente. Bom, esse é um pequeno, assim, uma pequena ideia do que é o projeto. Tem muitas tecnologias envolvidas e eu fico à disposição aí se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida um pouco mais técnica, e para ficar dentro do meu tempo aí eu devolvo a bola para a Sandra. Legal, muito obrigada, Cristiano. E até em função do nosso tempo aqui, para depois a gente poder abrir para perguntas, tá? Eu passo a palavra agora para dois experts, tá? Um da Santa Casa, que é o Diego, e o Rafael do Ernesto Dornelles, para nos falar, diante das inúmeras dificuldades enfrentadas pelos hospitais e que foram potencializadas pela Covid, quais as principais oportunidades e vantagens que eles veem com o projeto Minha Saúde Digital, tá? E como potencializar esse impacto, não só no olhar do hospital, mas principalmente para a sociedade e para o ecossistema. A palavra está com vocês, Diego e Rafael. Boa noite, Sandra. Boa noite, colegas. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar nesse fórum tão seleto, né, para a gente poder trocar ideias sobre um tema tão relevante para a saúde. Bom, algum tempo, e aí vou falar um pouco do interesse da Santa Casa em um determinado momento de participar de um projeto, mas o que existe hoje é uma percepção muito clara dos hospitais cada vez mais envolvidos em soluções tecnológicas, em novos modelos para, de alguma forma, atacar com maior eficiência e com com uma qualidade assistencial maior para impulsionar melhores desfechos dos pacientes, né? E quando a Santa Casa se deparou com a oportunidade desse projeto, a gente entendeu que isso poderia ser tratado de um outro nível,
né, num nível de abrangência e de impacto muito maior. Então, acho que o projeto já nasce com essa relevância, quando a gente encontra 9 instituições extremamente importantes para a sociedade gaúcha, e que de alguma forma se unem para atingir um propósito comum, em busca de um denominador comum, que é oferecer uma melhor saúde para a população gaúcha. Então, acho que a partir disso, o legado que esse projeto pode deixar, e aí já trazendo um pouco para o contexto da Santa Casa, é que a gente dá um passo importante no aspecto que a própria Ana Paula comentou, também no aspecto cultural, né, de como a gente se conecta com outras instituições para gerar valor na sociedade. E o propósito, principalmente, e usando o chapéu da inovação nessa fala, o grande propósito com uma iniciativa como essa é fazer uma validação que, de alguma forma, nos dê a possibilidade de dar um passo importante nessa mudança cultural, nessa mudança de paradigma de que esse compartilhamento de dados ele pode sim trazer benefícios diretos, né, para a construção de novos modelos, para melhorar a eficiência de processos, né, para que de alguma forma a gente tenha um impacto e uma melhor otimização de recursos dentro da esfera do hospital, e consequentemente, aí já também de alguma forma pegando o gancho da doutora Ana Paula, que explicou brilhantemente como uma iniciativa dessa pode gerar valor para o cuidado e para a continuidade do cuidado do paciente, de alguma forma a gente oferecer o melhor desfecho para ele. Então, acho que esses pontos, de fato, as oportunidades estão bastante vinculadas aí. Quando a gente, de alguma forma, fala em oportunidades relacionadas a pesquisas, né? Então, um ponto é a gente ter acesso a dados de uma forma mais segmentada, de uma unidade especificamente ou de um nicho específico. Quando a gente fala de um universo do tamanho da abrangência dessas instituições que estão envolvidas com uma iniciativa como essa, a gente torna exponencial esse processo de desenvolvimento de novos protocolos, de novas soluções tecnológicas que podem suportar essa melhor assistência ao paciente. Então, eu acho que são pontos extremamente importantes e o grande legado que a gente deixa para a sociedade, e aí colocando, de novo, direcionando essa fala para o principal beneficiário, né, dessa solução, é que de alguma forma a gente pode trazer uma melhor saúde para o cidadão gaúcho, né? Então, acho que esse é um ponto importante e isso faz com que a Santa Casa, de alguma forma, esteja cada vez mais engajada com um projeto dessa natureza. Acho que tem um passo importante que a gente precisa dar enquanto instituição vinculada a uma iniciativa como essa. A gente entende que a geração de valor ela passa pela intersecção de 3 pontos, né? Primeiro ponto é a tecnologia. A gente se depara com algumas tecnologias durante a fala aqui, tem outras inúmeras que de alguma forma podem contribuir para uma geração de valor dentro da área da saúde. Tem um outro ponto que a gente está falando aqui, que são as pessoas, né, que de alguma forma se conectam com esse movimento para poder receber valor ou para transmitir valor. E o terceiro ponto que completa a intersecção são os modelos de negócio, né? Então, acho que fica um grande desafio para as instituições pensar em novos modelos que, de alguma forma, partindo dessa premissa de que vai acontecer essa troca de dados em um determinado momento, a gente pode otimizar muito esse atendimento, criar modelos que possam otimizar muito esse atendimento, essa prestação, a qualificação da saúde do cidadão gaúcho. Então, já caminhando também para um encerramento dessa fala, acho que o grande legado que a gente deixa fica em torno disso, sabe, Sandra? E a Santa Casa vem entendendo isso, principalmente no momento que se propõe a criar um modelo de inovação aberta para se conectar com vários players e de alguma forma poder gerar um maior valor para a saúde dos seus pacientes. Mas eu entendo que quando a gente entra num projeto dessa magnitude, envolvendo a atuação de outros hospitais conectados a essa mesma rede, a gente leva essa discussão para um outro nível. Então existe uma expectativa muito grande de alguma forma a gente gerar valor de forma coletiva e comum para a sociedade gaúcha. Aqui para vocês, né, que é a competição, né? Eu preciso colaborar para competir em novos modelos. Então, Rafael, por favor. Boa noite, todos me ouvem bem, hein?
Bom, a gente conversando internamente, né, sobre o projeto, ficou claro assim que nem tudo são flores, né? Porque a tecnologia ela já existe, né? Mas a gente tem desafios aí pela frente com instituições, porque quando a gente fala de interoperar, como a Ana Paula Palotti falou muito bem, né? Nós estamos falando de instituições com nichos, inclusive, de negócios diferentes, né? A gente fala de hospitais, a gente tem operadoras de plano de saúde, a gente tem hospitais públicos, a gente tem hospitais privados, e cada um com a sua realidade, né? Então, a gente tem o OpenAI aí aparentando, tem o blockchain que vai nos possibilitar a interconexão, mas e a questão da qualidade do dado, né? A base de dados onde vão estar todas essas informações. E isso é um desafio para nós, como hospitais, e, enfim, para todos os players que vierem a vir a participar, ter um cuidado com essa informação, porque a gente não está mais tratando de uma informação única, a gente está tratando de uma informação coletiva. Então, é importante que os participantes e todos os que, evidentemente, todo mundo falou aqui, a gente entenda que agora a gente é parte de um ecossistema maior, né? E que se a gente quiser interoperar, se a gente quiser compartilhar informações, se a gente quiser gerar valor na ponta, a gente vai ter que olhar para o nosso campinho, assim. Então, é muito importante a gente verificar nossos processos internos, otimizar as informações do que a gente vai apresentar, validar os dados que a gente vai estar integrando com o pessoal. Então, a qualidade da informação, e aí a gente tem sempre aquela coisa, tá, mas nós vamos enviar um CID, a gente vai enviar, de que forma esse dado vai ser enviado? Então, isso vai ter que ser um acordo entre todos os participantes, para que a gente possa coexistir, compartilhar e gerar um produto final de informações do que a gente pretende gerar de valor. Porque a gente sonha muito, né? E a gente vem falando muito, que a gente apelidou, inclusive, do barramento gaúcho, né? A gente quer, no final, entregar alguma coisa para a sociedade. Mas, para isso, a gente tem que ter uma melhor qualificação da informação que a gente está imputando dentro da nossa base de dados, o compartilhamento desses dados tem que respeitar, sim, as diretrizes e regras de cada instituição, né? A gente tem que entender que nós temos nossas superintendências, nossas direções, que vão definir questões, regras de negócio que talvez não atendam às outras. Então, toda essa coexistência, a tecnologia existe, mas é importante que a gente tenha uma sinergia, né, que foi bem falado agora há pouco, para que a gente possa interagir, interoperar e possa gerar um produto final. Então, eu não quero me estender muito, porque eu sei que o pessoal já vem falou bastante sobre o projeto é muito conciso, então a gente precisa muito trabalhar na questão da qualidade da informação, compartilhar os dados de que forma todos possam convergir e todos possam concordar com as informações que nós estamos compartilhando, e ter uma mentalidade de atuação em rede, né? Porque agora a gente faz parte de um ecossistema. Então, a gente precisa necessariamente estar de acordo todos com o que a gente vai estar entregando. E, de novo, novamente que a doutora Ana Paula falou, da Ana Paula Mira, o importante é o cidadão. É ele que é o foco desse projeto todo que a gente está tendo. E o Ernesto Ornelli sempre com as suas iniciativas participa dessa forma e fica muito feliz com a oportunidade de estar participando. Certo? Então, seria isso, Sandra. Bom, vocês ouviram agora o Diego, de uma instituição filantrópica, ouviram o Rafael, de uma instituição privada, e agora a gente vai ouvir o Marco, do GHC, que é uma instituição pública. Marco, como a gente tem percebido, os nossos encontros semanais demonstram o comprometimento, o espírito colaborativo, a confiança que está estabelecida nessa rede de saúde. Porém, ao mesmo tempo, nós temos consciência do alto nível de complexidade dos vários desafios que ainda temos que superar para avançar de forma mais estruturada. Na sua avaliação, com um olhar público, quais seriam esses desafios para orquestrar e organizar essa rede?
Boa noite a todos. Os desafios são enormes. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade. O pessoal já falou bastante, eu vou tentar me limitar aos meus minutos aqui. E vou falar o seguinte, o grande desafio, assim, a gente tem público, privado e filantrópico, com interesses diferentes para gerar um conjunto de informações com foco centrado no paciente. O que a gente começou dia 15 de maio, a gente fez a nossa primeira reunião, e aí tinha assim, uma carta de anuência para participação em um projeto. Vai ser mais um projeto de pesquisa. O que é o grande legado que eu acho que ficou, talvez pelo ano, pela pandemia, é o espírito colaborativo que a gente conseguiu manter com essas instituições de interesses tão diferentes durante esse período. Claro que nós vamos ter que congregar isso aí. Como é que nós vamos congregar para dar vazão para esse processo de interoperabilidade? Porque a gente tem os nossos interesses, a gente tem assim, primeiro a gente teve que separar o que é pesquisa do que é produto, do que a gente quer fazer. Isso é um passo. A gente constatou ao longo, depois a gente fez reuniões durante todas as semanas, todas as quintas-feiras, durante todos os meses. E a gente constatou o quê? As nossas equipes não dominam essas tecnologias. Isso é um projeto de pesquisa, a gente tem, mas o nosso pessoal não conhece. As nossas aplicações, sejam próprias, tipo a do GHC ou do Clínicas, ou de grandes fornecedores, não vão mudar rapidamente os padrões. A gente não utiliza padrões nas nossas aplicações hoje. Então, a gente vai ter que mudar várias coisas. Esse processo de construir um barramento com um conjunto mínimo de dados, que não é o conjunto mínimo de dados que o DataSUS usa, né? Um conjunto mínimo de dados que possa endereçar as informações mantidas em cada uma das instituições, talvez seja uma forma de fazer isso. A gente aprendeu nas palestras que a gente teve, tipo do professor Sabatini, durante uma das nossas apresentações que tiveram ao longo disso. Então, mas assim, o grande desafio é conseguir pegar o público, o privado e o filantrópico e constituir em torno de fazer um consórcio. Como é que a gente vai fazer um consórcio? A gente já tem a carta de anuência, tem um memorando de entendimentos, depois vai se constituir aonde? Com uma fundação dando suporte para isso, para a gente suprir os treinamentos necessários que a gente vai ter durante o processo para capacitar nossas equipes para utilizar esses padrões, essas tecnologias. Então, a gente vai pegar um instituto de ciência e tecnologia para unir isso. Esse é o grande desafio que a gente continua discutindo, que a gente não tem a resposta pronta, mas certamente vai encontrar, porque a gente vai manter esse espírito de colaboração entre as instituições para tentar, focado no paciente, conseguir disponibilizar a informação que é necessária para ser compartilhada entre todos. É isso. Marco e todos queridos colegas aí, muito obrigado. E já indo para o final, e aí vamos abrir para a interação dos participantes. Leandro, da Unimed, qual a importância, qual o real sentido de fazer a interoperabilidade para a saúde com o cuidado do paciente? Qual é a tua visão? Para encerrarmos, depois a gente abre para as perguntas do público, que são muitas aqui. Obrigada. Perfeito, Sandra. Boa noite a todos os colegas. Boa noite à nossa audiência, que está bem interessante nesse evento. Primeiramente, mandar um abraço para o nosso Dr. Cloer, que estaria nesse evento aqui, que não pôde estar. Um abraço para ele, que ele com certeza está assistindo esse evento. Bem lembrado. E nesse momento eu vou tentar, humildemente aqui, tentar passar a mensagem que estava combinado, né, com ele. Achei interessante fazer um fechamento, Sandra, do que foi trazido por todos os colegas aqui, né, que apresentaram, só um fechamento rápido, né? Nós utilizamos alguns termos nesse evento aqui, que passamos pela problemática da pandemia, né, relacionada aos comportamentos humanos e o percurso clínico do paciente, falamos em interoperabilidade, falamos em telemedicina, falamos nos padrões abertos, OpenAir, HL7 FHIR, padrões de troca de informação,
falamos de uma rede nacional de saúde, né, de integração da RNDS, chegamos ao projeto Minha Saúde Digital com tecnologias blockchain, MVP 1, 2, 3 e 4, que estamos encaminhando, né? Diversas percursos clínicos, já indo para a nossa fala da pergunta, trazendo o percurso clínico do paciente, da atenção primária, secundária e terciária, diversos sistemas e prontuários eletrônicos envolvidos nesse processo, olhando para LGPD, dados sensíveis, cuidados em saúde, um projeto de pesquisa também focado e vários pesquisadores trabalhando nisso, comunicação segura e distribuída, que é o foco dessa nossa comunicação, e o desafio do modelo de negócio que a gente acabou de abordar com o Marco e com os colegas no final. Então, nós vemos grande complexidade técnica e clínica, mas eu acho que o que mobilizou esse grupo inteiro, né, dentro desse cenário que a gente está trabalhando, é um propósito comum. Então, o que trouxe os profissionais que estão aqui se dedicar a esse tempo e trazer também as suas instituições, e agora agregando mais outros colegas, é um propósito comum de transformar a saúde a partir do cuidado integral e coordenado, centrado nas pessoas, né? Eu acho que isso, já caminhando para a resposta, é o que a gente busca, né? É o compartilhamento de informação de forma segura e confiável. Durante a vida do paciente, né, durante o percurso do paciente, ele percorre as instituições públicas e privadas de saúde, né? Nós temos a interação do paciente nesse percurso de vida. E com dados lançados em diversos cenários, né? Prontuários eletrônicos, físicos, e que a gente entende que precisa mudar essa realidade, foi isso que nos mobilizou no sentido de compartilhamento de informação. E como Unimed, nesse projeto, né, como Sistema Unimed, nós estamos trazendo uma visão ambulatorial para esse projeto, né? Nós temos a atenção primária, a atenção secundária e a atenção terciária sendo tratada dentro do projeto com os hospitais que aqui participam, né? Então, olhando para esta nossa realidade e todo esse cenário, nós temos que buscar o quê? O cuidado coordenado e integral do paciente, ter dados estruturados de qualidade, que é isso que os profissionais de saúde buscam e precisam para a sua operação, independente do público ou do privado. Precisamos mirar na saúde 4.0 com isso, com as tecnologias que a gente está falando, com inteligência artificial, com compartilhamento de informação de forma segura, mas olhando para esse cenário, né? Colocando o paciente no centro da atenção, né? Fazendo uma boa governança clínica desse paciente e uma boa governança de dados nesse compartilhamento. Então, isso faz com que a gente olhe para dentro dos sistemas, né? Olhe para dentro de casa, dos prontuários que nós temos, se os nossos dados estão estruturados, se a gente vai conseguir convertê-los para OpenAir, né? Transacionar em HL7 Fire. Então, a gente está olhando para esse cenário, mas buscando o nosso propósito, né? De buscar uma transição do cuidado, né? Que é o que a gente está buscando nesse cenário, é que o paciente percorra esse processo durante o tempo, né? Onde ele tem um atendimento na rede básica de saúde, na rede secundária de médicos especialistas e no atendimento terciário, que já é o processo de intervenção. A gente quer olhar para isso nesse projeto, e esse olhar que a Unimed está trazendo é o olhar para o autocuidado, a transição desse cuidado, né? Buscar com que o paciente, tendo essas informações, ele possa apoiar os profissionais de saúde no cuidado, né? No cuidado coordenado integral desse paciente, né? Passando pelas APSs, pela medicina de especialidade, pelas equipes multidisciplinares, com dados estruturados para essa intervenção, né? E lembrar que o autocuidado, nesse mundo que vivemos e cada vez mais agora falando em telemedicina e em outras tecnologias envolvidas inclusive no projeto, né, Deep Learning, que o professor Cristiano comentou, inteligência artificial, que a gente tem outros caminhos para busca dessas informações também, né? Nós temos os wearables, nós temos os aplicativos, dispositivos de diversas formas que conectam dados e que a gente precisa de uma governança para isso, né? E que a gente chegue ao que os doutores aqui comentaram, que a gente consiga ter planos de cuidado, né, linhas de cuidado para tratar o paciente longitudinalmente, né, tratar ele dentro do percurso clínico da sua vida, né, e que as intervenções tenham melhor qualidade, né, que a gente consiga, dentro dos ambientes de consultório, transacionar informações de qualidade, nos ambientes de home care, que muitos pacientes precisam desse cuidado,
ambientes de emergência e urgência nessa transição das informações, nos ambulatórios, nos hospitais, nas atenções primárias, em toda a medicina ocupacional também, que deve ser considerada dentro desse processo, para que a gente consiga ter o percurso completo do paciente. Esse é o nosso foco, é onde a gente mira, né? E esse grupo com propriedade, né, se juntou e a gente está buscando isso, é levar a qualidade de saúde para a pessoa, né? E que os profissionais de saúde possam dar uma atenção integral e de qualidade para o paciente. Sandra, era isso que eu tinha para abordar e fazer um fechamento, e fico à disposição também do grupo e da nossa audiência para as perguntas. Legal, pessoal. Muitíssimo obrigado. Até a gente está um pouco além do nosso horário, mas eu acho que as informações foram todas muito valiosas, então eu não quis interromper, muito pelo contrário, deixei vocês abordarem, porque realmente o projeto é enorme. O projeto tem diversas facetas, mas o que nos uniu, o que realmente é o nosso propósito dessa rede, desse ecossistema, é o cuidado do paciente. E todos nós somos usuários desse sistema. Então, nós estamos aqui querendo fazer uma mudança, querendo melhorar isso com foco no cuidado. Eu abro agora para perguntas da plateia. Gente, sintam-se super à vontade, abram a câmera e façam perguntas para quem vocês acharem, para entender um pouquinho mais ou alguma dúvida que não ficou legal. Perguntas? Tem alguma coisa no chat, Sandra? Tem perguntas no chat. Legal, vamos ver aqui. Barramento e interoperabilidade é a mesma coisa? A Ana pergunta. Cristiano, você quer complementar aqui? Claro, eu já falei um pouquinho ali, já tentei responder de forma bem resumida no chat, mas o barramento, ele está na arquitetura, na forma de comunicação. Barramento tipicamente define como as mensagens vão ser trocadas, os tipos de mensagem, quer dizer, o formato dessa comunicação. Mas ele não entra dentro no conteúdo da mensagem. Então, por exemplo, eu defini que o formato da mensagem é de tal tipo, que vão ter filas que vão receber tais informações, é uma coisa. A interoperabilidade tem como fazer que um conteúdo num determinado formato, por exemplo, uma informação, vamos dizer assim, um dado que eu tenho num prontuário de um sinal vital de paciente, seja entendido do outro lado. Tá? Então, a interoperabilidade, a Ana até pode complementar, depois falou bem de interoperabilidade semântica, que é o que a gente quer, tem vários níveis de interoperabilidade, né? É justamente eu conseguir entender esse dado, eu conseguir entender esse conteúdo. E entender esse conteúdo, muitas vezes, não basta eu combinar uma ordem ou um formato proprietário desses dados, um formato específico. É mais que isso. Hoje existem os padrões, aqui a gente falou de dois grandes padrões para interoperabilidade, o HL7 FHIR e o OpenIAR, dois grandes padrões que são bastante usados. Então, ao invés de eu criar um novo formato, né, vamos criar mais um formato? Não precisa. Vamos aderir aos padrões, vamos usar os padrões. Até complementando outro ponto, né, a Ana trouxe a questão, a ministra, acho que perguntou se a gente ia converter o OpenIAR em FHIR. Na verdade, eu gostei muito do termo que a Ana Paula usou, que é justamente o termo que a gente usa em inglês, que é o mapping. Na verdade, é um mapeamento. Uma tecnologia é complementar a outra, ela não substitui a outra. E esse mapeamento é importante, porque uma tecnologia eu vou usar justamente para troca de informações, como o HL7 propõe muitas tecnologias para troca de informações, né? Hoje, qualquer dispositivo médico tem que falar HL7 para ser usado dentro de um hospital, porque senão ele é uma ilha, não serve para muita coisa, além dos dados que são apresentados na tela dele. Então, o HL7 é esse padrão de como já define vários desses padrões de comunicação que hoje é a base de todos os sistemas de saúde. Por outro lado, o OpenIAR está mais preocupado em estruturar esse prontuário, essa base de conhecimento, esses dados de saúde.
Isso é muito forte, né? Quando a gente está falando dos hospitais, é muito forte dentro dos hospitais. Os sistemas hospitalares precisam ter o seu modelo clínico. E esse modelo clínico, ele tem um padrão, e o OpenAI nos ajuda bastante a definir esse padrão. Obrigada, Cristiano. Em função do horário, eu vou fazer mais uma pergunta aqui do chat. A gente se compromete a responder todas as perguntas que a gente não vai ter tempo de responder. Então, eu vou fazer o seguinte: alguém quer abrir a câmera e fazer uma pergunta diretamente para alguém? Senão, eu encerro com essa última pergunta do chat. Legal. Uma das perguntas aqui da Melissa é o projeto Minha Saúde Digital, ele é específico do Rio Grande do Sul? Como estão as iniciativas em outros estados com relação à integração com a RNDS? Estão avançando? Quem é que quer responder aí? Eu respondi ali no chat sucintamente, Sandra, que eu não conheço um outro projeto parecido com esse que está acontecendo aqui, desconheço ele no território nacional, mas hoje a gente já tem mais de 60 laboratórios, se eu não me engano, são 66 laboratórios ao redor do país interoperando com a RNDS. Hoje a RNDS ela só recebe notificação de Covid, então só os sistemas de LIS, os sistemas de laboratório, é que estão realmente se empenhando para se adaptar, porque eles são obrigados, notificação obrigatória, eles têm que notificar Covid. Então, está acontecendo várias iniciativas ao redor do país, principalmente das indústrias laboratoriais, porque eles são obrigados, mas eu acho que essa é uma cascata, né? Então, a gente começa com um caso de negócio de laboratório e a gente expande para outros casos de negócio que já estão disponíveis na RNDS. E aí, quando a gente fala dos outros casos de negócio, a gente começa a envolver outras instituições que também vão precisar mandar dados para o governo federal. Ana, o ESUS e a plataforma GAL de gerenciamento ali dos testes está rodando dessa forma, então? Como assim? Não entendi. O formulário do ESUS e a plataforma GAL que os laboratórios preenchem com os resultados dos testes COVID estão rodando nesse formato, então? Já estão interoperando com a RNDS, sim, a RNDS já recebe essas informações. As formas de documentos, estrutura FHIR, que tem que ser mandado para a RNDS hoje, todos os casos de negócio que a gente já tem, que a RNDS entende, eles estão disponíveis no site do governo federal. Então, eles têm lá um Simplifier, onde eles deixam todas as estruturas de dados e os conteúdos que a RNDS já consegue receber e já entende. Mas, por enquanto, o que está conectado com a RNDS, notificando casos de Covid, são sistemas laboratoriais. Nossa, a gente ficaria aí, o projeto é enorme, né? Mas até para respeitar e a gente agradecer muito. O pessoal começou, em torno de 50 e poucos participantes aqui estão com a gente, então estão interessados. A gente vai buscar todas as questões que não foram respondidas e conteúdos que podem ser compartilhados com todos vocês nessa direção de a gente realmente interoperar dados com essa rede. A gente vai encaminhar para vocês. Então, fiquem à vontade também, qualquer direcionamento, pode mandar para o contato @ecolab.com.br. Eu gostaria de parabenizar a todos vocês, queridos colegas. Amanhã temos reunião de novo, toda semana temos reuniões, isso que é legal. Vocês são protagonistas e eu acho que vocês vão servir, todos nós vamos servir de exemplos para os outros. E é isso que nos move. Então, neste momento, nós encerramos o nosso evento. Eu quero cumprimentar e agradecer de novo a presença dos que participaram e ficaram assistindo até agora. Muitíssimo obrigada a todos. E não esqueçam, o próximo evento do iColab será no dia 1/12, com líderes inspiradores como estes, só que não na área da saúde, e sim na área do direito.
Então, por favor, nos respondam a nossa pesquisa, nos acompanhem nas redes sociais e o nosso gratidão a todos vocês. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite.